Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, mas fica tranquilo, é só o nome que é complicado, porque a minha função aqui não é te complicar. Na verdade, eu vou descomplicar o seu entendimento aí da aula. Você vai ver que essa lição ela se tornará muito mais compreensível a partir desse vídeo aqui, belezinha? Então bora lá. Falando em lição, a nossa aula de hoje é a lição de número 3, que tem como tema Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Mas é importante eu relembrar a você o assunto geral do nosso trimestre. É muito importante a gente falar isso. Não passa você como professor simplesmente ali chegando logo na aula. Repita sempre o assunto do trimestre. E você que é aluno aí, vou repetir para você. O nosso assunto do trimestre é vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Se você ainda está em dúvida sobre o porquê dessa temática, vigilância, justiça e o culto a Deus, eu te explico o seguinte. Isso são palavras que resumem a mensagem dos profetas menores. Sério, professor? Sério. Vigilância trata de um aspecto espiritual. Justiça pode tratar de um aspecto social. E o culto a Deus trata de um viés religioso. Então nós entendemos que a base da mensagem dos profetas menores tinham tanto caráter espiritual, social, como também religioso. Por isso o termo vigilância, justiça e o culto a Deus. Mais do que isso, o nosso subtítulo coloca que é um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Eu vejo muita gente inferiorizando certos livros da Bíblia, dentre eles os profetas menores. Mas a nossa lição aqui já destacou que existe um chamado. Existem lições ali para a igreja, mesmo que elas estejam escritas nos profetas menores. E nós estamos estudando aí cada um desses profetas. Já falamos acerca do primeiro da categoria, que foi Oséias, não é? Anteriormente a gente também já falou do significado dos profetas menores, que não é por conta da sua inferioridade, mas porque os livros são mais resumidos. Se você quer mais detalhes, tem a lição de número 1 aqui no meu canal também, beleza? Então a nossa aula de hoje a gente vai falar de um segundo personagem dessa categoria, que é ele, Joel. E a nossa lição colocou Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Feitos já esses comentários introdutórios, vamos lá para as nossas leituras para a gente entender melhor a lição. O texto do dia está inscrito em Joel capítulo 2, versículo 28. Leia aí, que diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. A síntese da nossa lição diz o seguinte: mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. De início, deixa eu lhe dizer o seguinte: professor, o que se passava no tempo de Joel? Uma praga de gafanhotos, você está vendo tremendo aí que eu bati aqui. Vamos lá. Uma praga de gafanhotos acabou devastando grande parte da vegetação naquele tempo. E o povo, juntamente com o profeta, se viu em períodos muito complicados. De sorte que esse profeta encontrou formas de levar a mensagem de Deus, se apropriando daquela narrativa que aconteceu, essa catástrofe, essa praga de gafanhotos. A síntese da nossa lição disse que mesmo em um contexto de desastre natural, ou seja, essa praga de gafanhotos que aconteceu, que devastou grande parte da vegetação, e mesmo diante de uma apatia religiosa, crentes indiferentes, crentes que não tinham mais sentimento pelas coisas de Deus, não tinham mais interesses, mesmo assim, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, é um exemplo para nós. Diante de certas dificuldades que nos cercam, sejam elas acontecimentos que ocorrem por conta da força da natureza, ou seja por questão religiosa, nada disso deve nos impedir da gente continuar crendo que o Espírito Santo ainda opera nos dias de hoje. Nós cremos no poder do Espírito de Deus. Nós cremos ainda na atuação do Espírito Santo, glorificando a Cristo e o nosso Pai revelando o seu amor por nós. Nós precisamos entender isso aqui. Joel foi um exemplo disso. Mesmo diante de coisas bagunçadas, desorganizadas, desastre natural, apatia religiosa, o Espírito Santo ainda continua atuando no meio do povo de Deus. E continuará
atuando. Aleluia! Então vamos lá. A introdução diz o seguinte: Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural. Eu já te falei, né? A praga dos gafanhotos que devastou grande parte da vegetação. Enquanto Oséias, profeta anterior da aula passada, enquanto Oséias se apropriou-se de uma tragédia pessoal para compor sua mensagem, Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. Você lembra que Oséias enfrentou um drama particular, né? A sua esposa o traiu. E a esposa de Oséias era uma representação da nação de Israel, que, assim como a esposa de Oséias traiu o seu marido, assim a nação também traiu o Senhor, idolatrando outros deuses. Oséias já é uma representação de Deus, porque mesmo sendo traído, foi ao encontro da sua esposa e continuou a amando. Isso é um reflexo do amor de Deus pelo seu povo, que mesmo recebendo constantes infidelidades, continuou buscando ter um relacionamento com esse povo. Então Oséias se apropriou de uma questão particular. Joel, por outro lado, ele não enfrentou dramas particulares, mas ele viu um acontecimento. Qual acontecimento foi esse? Tá acontecendo uma praga de gafanhoto, aconteceu esse negócio aí. Essa lição tem alguma coisa a nos ensinar. Esse acontecimento tem algo a me ensinar. Então Joel se apropriou disso aí. Olha, isso aí tem algo a me ensinar. Joel, ele nos ensina que, preste atenção, que nós devemos analisar aquilo que acontece à nossa volta. Não é espiritualizar, conforme tem até no livro do trimestre da nossa lição. Não é espiritualizar as coisas, mas estarmos atentos ao que acontece na nossa volta. Eu estou gravando esse vídeo em um período de pandemia, né? Você que está assistindo depois aí sabe que eu estou gravando em um período de pandemia. E nós precisamos analisar aquilo que está acontecendo. Mesmo que as coisas não tenham vindo diretamente da vontade de Deus, mas muitas delas foram por permissão de Deus. E se foram por permissão, também tem grandes lições a nos ensinar. Nós precisamos estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. E que lições, que ensinamentos nós vamos extrair a partir daquilo. Sejam por uma catástrofe natural, sejam por algumas doenças, sejam por algumas amizades que se afastaram da nossa vida. Joel nos ensina que nós precisamos estar atento ao que acontece ao nosso redor. Tem muito crente que não fica atento, que não fica ali focado, que não está ciente das coisas. Precisamos estar atento. Mesmo que aquilo não tenha vindo diretamente de um juízo de Deus, mas se foi por permissão, também tem grandes lições a nos ensinar. Bom, a nossa lição está muito boa, então a partir de agora a gente vai começar a detalhar os pontos da nossa aula de hoje. Vamos lá? Ponto 1 da nossa lição diz o seguinte, o profeta Joel. Tópico 1, seu nome. Como sempre, vamos fazer uma rápida leitura aqui para a gente explicar cada parte da lição, beleza? Joel no hebraico, Joel, significa Yahvé é Deus, ou Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com sua vida. Eu destaco logo essa primeira parte aqui. Vamos explicar ponto a ponto aqui dessa lição. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com a sua vida. Eu já disse em aulas anteriores que o nosso nome é muito mais do que o nome. O nosso nome carrega uma identidade. Quando alguém cita o seu nome, automaticamente é processado um acúmulo de informações sobre você. Quando alguém fala fulano, 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 automaticamente a nossa mente ali vai processar algumas informações. Trabalha, estuda, faz isso, faz aquilo, tal, é crente, é descrente, é alto, é baixo, é branco, é negro, é rico, é pobre. A gente vai tendo aquele acúmulo de informações sobre a pessoa. Então o nosso nome é mais do que o nosso nome. O nosso nome carrega uma identidade. No caso de Joel, o seu nome significa o Senhor é Deus. Isso significava que mesmo a nação enfrentando uma grande devastação causada pela praga de gafanhotos, o Senhor ainda é Deus. Então o nome de Oséias carregava uma identidade. Qual é o ensinamento para nós aqui, professor? Vamos lá. Quando as pessoas citam o seu nome, que identidade eles têm sobre você? O que eles pensam sobre você? De que forma você transparece o seu nome, a sua imagem?
É importante a gente logo de início falar isso aqui, porque quando alguém cita seu nome, o que ele pensa, o que ele imagina? E não vem com esse tipo de argumento, não, professor, as pessoas não conhecem quem de fato eu sou. É verdade, mas a forma das pessoas conhecerem quem de fato nós somos é aquilo que nós demonstramos para ela. E muitos de nós pecamos nas demonstrações. E nós mesmos é que estamos errados, porque as pessoas só não conhecem de acordo com aquilo que a gente demonstra. Então, de que forma você tem demonstrado, atuado? Quando alguém cita o seu nome, o que eles pensam sobre você? Seu nome é muito mais do que o seu nome. Seu nome carrega uma identidade, uma conexão com a sua vida. Beleza? A nossa lição também prossegue dizendo que o pai de Joel, está mais à frente um pouquinho, diz assim, o pai de Joel se chamava Petuel, que significa persuadido por Deus. Concluímos que seu pai era um homem temente a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui dentro desse tópico. Qual é, professor? Joel tinha uma família crente e valorizava essa sua família, porque o seu pai era um homem temente a Deus. E isso refletiu no seu filho Joel. É importante a gente destacar aqui um aspecto. Muitos cristãos pertencem a uma família que já são crentes. Como eu estou me direcionando para uma classe de jovens, muitos jovens têm os seus pais dentro da igreja. Mas infelizmente poucos deles seguem o temor que os seus pais têm por Deus. Poucos deles seguem os ensinamentos que foram repassados pelos seus pais. Petuel era um homem temente ao Senhor. Joel também era o seu filho. Seguiu o exemplo do pai. Foi um instrumento nas mãos de Deus. Você que é professor, é importante levar isso aí para a sua classe para que os filhos de crentes valorizem os ensinamentos dos seus pais, enquanto muitos gostariam de ter essa oportunidade, para que eles não envergonhem o ministério que foi dado para o seu pai ou para a sua mãe. Para aqueles que ainda não têm pais evangélicos, motivos para que continue orando, porque crendo que o testemunho deles também pode impactar a vida dos seus pais, a sua família. O testemunho de Petuel impactou a vida do seu filho. Se você é um filho de crente, siga o exemplo dos seus pais. Se você não é, o seu testemunho também pode impactar a vida dos seus pais. Beleza? Vamos prosseguir com mais ensinamentos do nosso tópico, porque tem muita coisa aqui. Vamos lá. Mais na frente diz que Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome. Vai encontrando aí na lição. Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome. O Senhor é Deus. Esta mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, mas em um momento de agonia e infortúnio. Professor, tem mais ensinamento aqui? Tem. Qual é ele? Deus levanta os seus servos em tempos de crise. Se você pensar e analisar e perceber que estamos enfrentando um período de crise, estamos. Então é o momento adequado para você estar em prontidão e ser um servo do Senhor, ser uma serva do Senhor, estar a serviço do reino de Deus. Deus levanta os seus servos também em períodos de crise, como aconteceu em Joel. Outra coisa da nossa lição. O momento de dor, às vezes, gera um colapso na fé. Isso é natural, acontecer um momento de dor. De modo que muitos chegam a arguir a gestão divina. Como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. É importante a gente dizer isso aqui, porque quando a gente enfrenta certas situações que nós não gostaríamos de passar, a gente questiona Deus. A gente começa a murmurar. Então, diante desse final desse tópico aqui, que diz que o momento de dor, ele gera um colapso na fé, mas que nós devemos testemunhar a nossa fé no Criador diante dessas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, eu vou te direcionar agora para duas referências bíblicas. Eu vou até procurar aqui com você. Se você tiver Bíblia aí, acompanhe comigo. A primeira referência está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Se você não tem a Bíblia aí, você só está vendo esse vídeo somente com o celular, está assim umas ferramentas de estudo, anotações, tudo bem, eu vou colocar aí na tela. Mas se você tem, eu vou procurar aqui juntamente com você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, em que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não
destruídos. É uma linda referência, não é? Para ficar melhor, vou te passar também outra referência bíblica. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Se direcione agora aí para Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu já encontrei aqui. Romanos 8, 28 diz o seguinte, vai aparecer aí na tela, caso você esteja aí sem a sua Bíblia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então você vai perceber que na primeira referência bíblica, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, diz que em tudo nós somos angustiados, mas não desamparados. Ou seja, nós enfrentamos certas situações desconfortáveis, mas se nós tivermos a nossa fé no Senhor, isso não vai nos abater. Isso não vai nos fazer fraquejar e abandonar a nossa fé. Mais do que isso, quando a gente encontra certas situações e passa por elas que não gostaríamos de passar, são circunstâncias ruins, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não está dizendo que todas as coisas nos deixam felizes. Não, porque isso realmente não é verdade. Mas todas as coisas, elas contribuem para o bem. Elas têm algo a me ensinar. Sejam as lições boas ou experiências ruins, mas sempre vai me trazer algum tipo de amadurecimento. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então está explicado aí alguns argumentos do tópico 1 acerca do nome de Joel e de grande coisa aí que aconteceu na sua vida. Vamos lá para o tópico 2, em que diz assim: para quem profetizou? Já falamos sobre o profeta, né, e o seu nome, vamos agora falar sobre para quem ele profetizou. Se você tem a sua lição, a resposta para essa pergunta está no finalzinho do tópico. Finalzinho do tópico, a resposta para essa pergunta aí. Depois de uma grande referência bíblica e de várias referências bíblicas, você vai ver a resposta, que diz assim: Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo, Reino do Sul. No entanto, sua profecia abrangeu a igreja, conforme o próprio apóstolo Pedro reconheceu em Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, onde Pedro repete o versículo do capítulo 2, do verso 28 de Joel. Ele vai repetir aquela expressão que mais à frente a gente vai estar detalhando. Mas o certo é que a lição já diz que Joel profetizou para o Reino do Sul. Professor, que negócio é esse de Reino do Sul? Vou explicar de novo. Depois que Salomão deixa o trono, seu filho Roboão assume. Quando Roboão assume, atenção, ele toma algumas decisões erradas. Essas decisões erradas de Roboão trouxeram consequências. Quais foram elas? O reino foi dividido. A lição dos adultos está falando sobre isso, viu? Você pode acompanhar depois, pesquisar aí a lição dos adultos, falando sobre a divisão do reino e tal. Então houve essa divisão. 10 tribos ficaram para o reino do norte, conhecido como o reino de Israel. E 2 tribos ficaram para o reino do sul, conhecido como o reino de Judá. Então os profetas menores, eles tinham público-alvo, eles tinham certo público. Enquanto que Oséias, na aula anterior, profetizou para o reino de Israel, agora esse profeta Joel vai profetizar para o reino de Judá, certo? Cuja capital era Jerusalém. Professor, tem alguma prova aí que comprova que realmente uma prova que comprova? Muito interessante isso aí. Vamos lá. Tem alguma coisa que comprova aí, professor, que realmente ele profetizou para o reino de Judá? Tem as referências aí dizendo, onde há várias expressões aí dos filhos de Sião, tá? A quantidade de referências bíblicas que eu vou colocar aqui. Por exemplo, Joel capítulo de número 2, versículo 1, verso 15, verso 23 e o verso 32. Professor, o que era Sião? Sião era uma das colinas que ficava em Jerusalém. Então logo você entende que se Joel usou essa expressão filho de Sião, e Sião era uma das colinas em Jerusalém, então logo se entende que ele profetizou para o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Belezinha? Deu para explicar aí? Então bora lá. O tópico 3, né? É bom lembrar que esse tópico 2 e o tópico 3 mais na frente, eles são bem resumidos, é importante dar só uma pincelada nele aí. O tópico 3 já fala quando foi que ele profetizou. Vamos lá.
Há muitos debates sobre o tempo em que Joel profetizou. É bom dizer logo isso aqui. Não tem uma data definida, não tem um contexto correto ali quando foi que ele profetizou. Há muitos debates acerca disso. No meio do tópico, bem, no meio da revista, diz assim: de acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá, por volta de 835 a.C., 830. Pois o livro não cita o nome de nenhum rei, visto que este era o período de menoridade do governo de Joás, quando o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação. Professor, eu não entendi bem. Eu lhe aconselho você estudar segundo livro dos Reis, no capítulo 11, do verso 1 ao 21, e também no capítulo 12. Só para você entender ali acerca dessa questão de Joás. Mas por que não tem uma data definida, né, acerca do tempo correto ali? Porque não tem uma evidência interna do livro citando um rei, citando algum acontecimento próximo ali, que a gente enquadre alguma passagem da Bíblia. Os estudiosos entendem que foi no período do rei Joás, né? Importante você ler segundo o livro dos Reis para você entender melhor a história, em que foi nesse período de tempo onde houve uma instabilidade no reino. O que foi que aconteceu, professor? Vamos lá, vou te explicar. Depois da morte do rei Acasias, né, ficou aquela questão: e agora, quem vai subir ao trono? O certo é que a mãe dele, por posse de poder, aquele desejo desenfreado de poder, que é a Atália ou Atalia, o nome dela, né, dependendo da pronúncia, ela decidiu exterminar, ela quer matar todos os herdeiros do trono. Só não matou o menino Joás porque esconderam o menino no templo, certo? Então, nesse período, Atalia está governando. O seu filho Acasias morreu e agora ela assume o trono e está governando. Então, houve esse período de instabilidade política. Quando o menino Joás completou 7 anos, os sacerdotes se reuniram e o declararam como rei. Aí sim começou-se, né, aquela questão mais direta do reinado, tudo está tendo aí o descendente do reino e toda aquela coisa. Mas antes disso havia toda essa instabilidade política. Por isso que está falando aqui, certo? Então, como não há menção de rei, entende que foi basicamente nesse período onde houve essa grande instabilidade. Mas não há uma questão bem definida mesmo acerca do real tempo em que foi escrito ou quando foi que ele profetizou. Isso é tão relevante, professor? Não é tão relevante assim. O importante, de fato, é a sua mensagem. O final do tópico 3 diz o seguinte: o problema do povo no tempo de Joel, tá lá no finalzinho aqui, ó. Vou até apagar para você ver aqui, ó. Lá no finalzinho aqui, lá no finalzinho do tópico, lá no finalzinho, viu? O problema do povo não era a idolatria. Você percebe que em muitas passagens dos profetas menores, o povo caminhava para a idolatria. No caso de Joel, o maior problema, mesmo tendo idolatria, mas o maior problema não era a idolatria, mas era a apatia. O indiferentismo religioso é tão grave quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Por que, professor, que a apatia também é perigosa? Porque a apostasia é você abandonar a fé, você deixar a fé. Mas, por outro lado, essa apatia, esse indiferentismo, ele é muito perigoso. Por que, professor? Porque pelo menos um apóstata, ele já abandonou a fé, ele já deixou a fé. Mas quem está ali de forma apática, indiferente na igreja, ele pensa que é crente, mas na realidade ele não é crente. Está muito parecido com a igreja de Laodiceia. Não é frio e também não é quente. Aí fica essa questão complicada, não é frio e não é quente. Aí fica ali o morno. Então esse indiferentismo é muito perigoso. Porque pelo menos quem já apostatou da fé, já se declarou: eu não acredito mais, eu não quero mais saber de Deus. Por outro lado, os indiferentes, eles estão na igreja pensando que são crentes, mas na realidade eles não são crentes. Certo? Então o maior problema muitas vezes que nós enfrentamos hoje, como a gente vê na nação crescendo no número de evangélicos, né? Algumas pessoas, olha, está crescendo o número de evangélicos, mas tem muita gente que se diz evangélicos, mas de fato não vive o verdadeiro evangelho. Tem muitas pessoas que condenam bastante a idolatria, mas a sua vida é superficial e rasa diante de uma espiritualidade no Senhor. Beleza? Feito já os comentários aí do ponto 1 da nossa lição, bora agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje.
Ponto 2 da nossa lição diz o seguinte: o contexto histórico de sua profecia. Primeiro tópico, a praga dos gafanhotos. Eu vou ler aqui na íntegra para você entender melhor. Se você tem a lição, acompanha aí. Se você não tem, fica ligado. Joel apresentou a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. A ideia do profeta é registrar para as gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação, a praga dos gafanhotos. Trata-se de um evento histórico e de um texto narrativo. A devastação foi total que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. E a lição também explica que essas expressões, de lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão não são espécies diferentes, mas são estágios de desenvolvimento do gafanhoto. O primeiro estágio, quando ele nasce sem asas, quando apenas consegue arroer. O segundo estágio, quando ele já consegue procriar e se multiplicar. O estágio da locusta, que esse estado é quando ele já tem asas. E o pulgão, quando ele está plenamente desenvolvido. Não são espécies diferentes, são gafanhoto ali em desenvolvimento. Mas o importante eu dizer aqui, e eu vou colocar agora, fica atento. Agora nós estamos no contexto histórico de Joel. Eu vou explicar aqui agora uma visão panorâmica de Joel. Não vai dar para me colocar aqui na tela porque é muita coisa, mas se você deseja se apropriar de alguns subsídios que eu coloco aqui e eu amplio mais ainda, eu peço que você clique no link do meu Instagram que está aqui na descrição, beleza? Para você que não sabe, nós estamos publicando vários subsídios lá no meu perfil do Instagram, complementos aí da aula, falando do livro, do contexto, tudo, coisas que não dá para a gente colocar tudo aqui nos nossos vídeos por conta do tempo, espaço também, toda essa coisa da tela, senão ficaria a letra muito pequenininha também. Então a gente está usando o nosso perfil no Instagram para também trazer subsídios. Muitos alunos já foram abençoados por isso, já me mandaram várias mensagens no direct. Eu espero que você que ainda não foi lá possa também ver lá o nosso trabalho e você dar um salvezinho, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo, clica aqui no link do meu Instagram, salva lá, aí depois você retorna aqui para a gente estar continuando aqui, beleza? Vamos lá. Credo eu que você já pausou o vídeo, então bora continuar. Vamos numa visão panorâmica de Joel. Esse comentário que eu vou passar agora foi extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você tem ela, use-a, porque tem uma coisa muito top lá nela, que é a visão panorâmica falando sobre Joel. Joel está dividido em 3 sessões, beleza? 3 sessões. Se você quer mais detalhes, saber como foi escrito, vá lá no meu perfil do Instagram. Enquanto isso eu vou repetir aqui. Joel foi dividido em 3 sessões. A primeira sessão é o capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 20. Você tá ligado? Capítulo 1, versículo 2 ao versículo 20 é a primeira sessão. Segunda sessão já é o capítulo 2, do verso 1 ao verso 17. Está aparecendo aqui para te ajudar. E a terceira sessão, professor? Bem, a terceira sessão também está no capítulo 2, só que é a partir do versículo 18. Se a segunda sessão encerrou-se com o versículo 17, a terceira vai iniciar a partir do versículo 18 do capítulo 2 até o capítulo 3 inteiro, do verso 1 ao versículo 21. Então nós temos basicamente 3 sessões ali. Por que você está dizendo isso, professor? Porque agora eu vou falar dessas sessões, porque falando delas você vai entender mais ainda a mensagem do profeta. A primeira sessão, que é do capítulo 1 ao versículo 2 ao 20, fala da devastação de Judá pela praga de gafanhotos. Então nós temos toda essa devastação de Judá pela praga de gafanhotos. Nós temos também na primeira sessão as consequências dessa devastação, que é do versículo 7 ao versículo de número 10. E também nós vemos o profeta conclamando os líderes espirituais a guiar a nação para o arrependimento. Isso está no versículo 13 e o versículo 14. Eu vou ler alguns versículos dessa primeira sessão aqui para te ajudar no seu entendimento. 2 versículos importantes para a gente ler. O versículo 4 do capítulo 1 e o versículo de número 10. O versículo 4,
ele fala como foi tão grande aquela devastação dos gafanhotos. Olha o que ele diz. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Você lembra que eu já falei que isso são estágios de desenvolvimento do gafanhoto? Ou seja, foi uma questão terrível, porque não deu para sobrar. Cada um foi comendo ali as sobras. Versículo de número 10 diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o moço se secou, o óleo falta. Então você vai perceber na situação caótica daquela nação. Uma nação que está enfrentando uma grande crise financeira, econômica. As plantações estão ali em seca, tudo foram devastadas. Então a primeira sessão, ela fala basicamente disso. E também o profeta conclama para que os sacerdotes convoquem o povo para orar. Versículo de número 13 diz assim: Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, e ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Professor, o que é oferta de manjares? Eram as ofertas agrícolas ali, né? Frutos da vegetação. Agora não tinha como ofertar, porque a vegetação foi devastada. E os sacerdotes ali, os líderes, não estavam muito se importando para aquilo. E o profeta vai dizer: ei, precisamos também cultuar ao Senhor com oferta de manjares, e não tem como, porque as nossas plantações foram devastadas, e vocês vão ficar só quietos aí, só observando, não vão orar a Deus, para Deus resolver essa questão, para que a gente possa se humilhar diante do Senhor, saber o que está de errado. O profeta fez isso. Então isso foi o que aconteceu na primeira sessão. Segunda sessão, estou te trazendo uma questão didática, meu filho. Fica ligado, porque eu estou realmente trazendo a questão didática, e você vendo isso aqui, você vai ficar: rapaz, é verdade, né? O livro de Joel é muito top. Então eu estou te trazendo de forma bem didática aqui. A segunda sessão, que é o capítulo 2, do verso 1 ao 17, ela já diz o seguinte: ela registra um juízo divino ainda maior, seja por praga ou intervenção militar. Viu? Um juízo divino ainda maior, seja por praga ou intervenção militar. Tudo que está pior, não reclame não, meu filho, porque pode piorar mais ainda, certo? Então o povo não tinha se voltado para Deus diante das pragas do gafanhoto, agora Deus vai trazer juízo ainda maior. E essa intervenção militar, alguns estudiosos entendem que é a invasão da Babilônia, que levou até cativo, né, alguns personagens que nós conhecemos, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. O certo, mas é um pensamento aí de alguns estudiosos. E tem uma certa relevância também, certo? Então ele registra essa intervenção maior. Primeiro aconteceu uma praga, agora fiquem ligados, pode acontecer algo muito pior que essa intervenção militar. Essa seção também diz que diante disso, o profeta agora vai conclamar, né? O profeta agora vai chamar uma assembleia para que o sacerdote e o povo busquem a misericórdia divina. Vai anotando aí, você pode pausar o vídeo. Eu repito mais uma vez, tem lá no meu perfil no Instagram, você pode tirar print e você vem acompanhando aqui passo a passo para você pegar mais detalhes. Beleza? Então ele vai agora ele vai chamar uma assembleia geral, vai chamar o povo para orar, o povo se consagrar. Onde está isso, professor? Versículo de número 12 e o versículo de número 17. Ainda assim agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Versículo 17, chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então você está percebendo que agora o profeta está conclamando o povo: vamos orar, gente, o negócio está ruim, vamos orar, vamos se entregar a Deus, vamos parar de olhar para essa situação como algo simplesmente natural, vamos buscar ao Senhor. Não precisa nem eu ensinar tanto aqui e ver que isso é muito relevante para os dias de hoje, mas mais na frente eu vou estar detalhando isso aí. A terceira sessão, ela já diz o seguinte: ela começa do capítulo 2, a partir do versículo 18, a segunda sessão terminou no verso 17, essa terceira vai iniciar no versículo 18 e vai até o final de todo o livro.
E ela tem algumas observações. Primeiro, ela fala do arrependimento sincero, que é o capítulo 2, verso 18 e 19. Segundo, ela fala da restauração. Terceiro, ela fala do derramamento do Espírito Santo, que é o versículo 28 e 31 do capítulo 2. E por último, no capítulo 3, ela fala do juízo e a salvação no final dos tempos. Mas eu vou focar primeiramente na questão da restauração, porque o derramamento do Espírito Santo a gente vai estudar no próximo tópicozinho que está vindo aí, certo? Mas a restauração. Vamos ler o versículo de número 19 do capítulo 2, em que ele diz assim, ó. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então agora Deus vai restaurar aquela nação. Uma nação que tinha falhado contra o Senhor, que tinha enfrentado grandes crises, mas pelo povo ter orado, buscado a Deus, Deus prometeu restaurar aquela nação. Sabe o que nos falta muitas vezes para a gente ver a bênção de Deus? É uma vida de arrependimento. Buscar ao Senhor. Não é que a gente faz isso por barganha, mas é um sentimento de gratidão a Deus. E quando a gente faz isso, a gente se humilha diante do Senhor, o Senhor vê isso dos altos céus e resolve nos abençoar. Nós precisamos ter isso em mente, que o Senhor está disposto a nos restaurar. Muitos crentes, infelizmente, estão enfrentando certas situações porque não se voltam para Deus. Eles mesmos não é que estão enfrentando provas, mas sim consequências dos seus maus atos. Nem tudo é prova, muitas coisas são consequências dos nossos maus atos. E nós estamos lidando com esse juízo, mas se nós não voltarmos para Deus, Deus é capaz sim de nos abençoar. Aleluia! Então tá aí o comentário desse tópico aqui, falando acerca da praga dos gafanhotos. No final desse tópico, antes da gente passar para o outro, ele diz assim, fica ligado, ó. Diz assim, ó, o descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Está no finalzinho desse tópico sobre a praga dos gafanhotos, viu? O descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Gálatas capítulo de número 6, versículo 7 já diz: de Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tenha muito cuidado. Você, como professor, repassa para a sua classe isso aí. Tenha muito cuidado, porque a lei da semeadura, ela não falha, principalmente em relação a Deus. Se a gente não pagar aqui na terra, fique tranquilo que após vida ou pós-morte, como você quer chamar, entendeu? Com certeza alguém vai pagar. Aleluia. A lei da semeadura, ela não falha. Vamos lá. Tópico 2 diz o seguinte: a indiferença de sua geração, né? A geração de Oséias ali. Bem no início diz assim: os compatriotas de Joel, ou melhor, de Joel, não de Oséias, de Joel, agiram com indiferença diante da tragédia. Acreditava que essas situações simplesmente aconteciam. Ou seja, as pessoas estavam olhando ali dizendo: rapaz, está acontecendo a devastação aí, né? Está acontecendo. Bem semelhante ao que nós estamos enfrentando hoje. Não é que o profeta estava espiritualizando as coisas, mas ele se atentou e percebeu que aquilo que estava acontecendo poderia ensinar lições. E aqui eu repito, nós estamos passando por períodos difíceis. Se você está assistindo esse vídeo em um período de pandemia, é importante levar isso para a sua classe. É importante que você, como aluno, aprenda, esteja atento à sua volta. Não fique ali aquém das coisas, não. Epa, Jesus está voltando. O mundo está passando por isso. Quanto mais o tempo passa, eu entendo que mesmo apesar de todos os avanços da tecnologia, o ser humano ainda é frágil. Que nós não temos o poder da vida, nós não temos domínio da nossa vida. Nós precisamos atentar para isso. Joel ficou ligado nessas coisas. Ele ficou atento. Aconteceu essa catástrofe, então eu entendo que isso tem grandes coisas a me ensinar. Mas as pessoas ao redor dele não estavam atentas assim. Aconteceu. Pois é, aconteceu mesmo. Não, nós precisamos de jovens que fiquem atentos àquilo que está acontecendo. Fiquem ligados nessas coisas. Certas ideologias que estão surgindo.
surgindo, certas coisas que estão entrando nas igrejas, e tem gente que está assim, não, é natural. Não, fique atento, esteja ali focado nas coisas, procure absorver quais lições nós aprendemos diante desses acontecimentos. Prosseguindo, a lição também diz que o profeta começou sua mensagem fazendo uma invocação solene para chamar a atenção do seu povo. Suas palavras iniciais foram: ouvi isto, ébrios deveriam se despertar, a virgem deveria lamentar e os sacerdotes deveriam gemer e clamar. Eu tenho uma coisa interessante para te passar aqui. Tem, professor? Tem. Joel direciona sua mensagem basicamente para 4 tipos de pessoas. Sério, professor? Sério. Vou colocar aqui. A primeira delas está aí, ó. Os sábios. Segundo, ébrios. Terceiro, virgens. E por último, sacerdotes, né? Os sábios está no versículo 1, no versículo 2 do capítulo 1. Os ébrios no versículo 5. As virgens no versículo 9. E os sacerdotes no versículo de número 13. É importante essas referências aqui, porque para os sábios que gostam muito de falar, Joel começou a dizer, ouvi, isso mesmo. Para os ébrios, pessoas que bebiam demais, curtiam demais, gostavam muito de aproveitar, o versículo de número 5 do capítulo 1 diz, desperta. Para as virgens que gostavam muito de se achar, né, por conta da sua pureza ali, o profeta Joel vai dizer, ei, lamente, está no versículo de número 9. E para os sacerdotes, sinônimos de autoridade, o profeta já vai dizer, clame, busque ao Senhor. Por que você está dizendo isso, irmão Wing? Porque hoje, muitos dos nossos sábios também precisam ouvir. Muitos dos curtidores, né, os curtidores realmente, eles precisam despertar. As pessoas que se acham puras ali, né, porque nunca tiveram relações, elas precisam realmente se lamentar. Porque se por uma questão física elas estão puras, mas muitas delas em questão espiritual estão podres de sua forma espiritualmente. E os sacerdotes, sinônimos de autoridade, né, líderes do povo, deveriam se envergonhar e clamar ao Senhor. Assumir de fato o seu papel de sacerdote. Viver de fato como homem de Deus. E não simplesmente carregar aquele sinônimo de autoridade. Sábios, vocês precisam ouvir. Curtidores, vocês precisam despertar. Virgens, para de se achar somente na sua questão física, quando a sua vida interior está podre. E sacerdotes, sinônimo de autoridade, vocês deveriam clamar ao Senhor. É muito importante a gente dizer isso, porque tem muita gente aí, porque tem certos recursos, né? Tem uma certa habilidade, certa inteligência no meio acadêmico, mas não gosta de ouvir. Tem certas pessoas que já são curtidores até demais, mas eles precisam despertar. Tem gente por aí que se acha por conta da sua pureza, mas deveria se lamentar, porque por dentro ele está podre. É um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro é podridão. E os sacerdotes, sinônimos de autoridade, que se acham ali representantes do povo, se dizem representantes do povo, mas infelizmente muitos deles não estão sequer intercedendo pelo povo. E Joel vai conclamar, vai confrontar essas pessoas. Seja um crente de verdade. Procure criar vergonha na cara. Como a gente diz aqui de uma forma bem simples, é brincadeira, mas o assunto é sério. E para ficar ainda melhor, a nossa lição ainda coloca, mais na frente, vai encontrando aí. Eu vou falando, você vai encontrando na lição. Ó, depois da referência bíblica de Joel capítulo 1, versículo 13, a lição coloca assim. Joel se incomodou com a indiferença de sua geração. O que nós aprendemos aqui? Epa, Deus está precisando de jovens incomodados. Deus está precisando de jovens que não ficam assim... mais uma vez eu repito, a gente está com muito crente conformado demais. Crente conformado. Romanos capítulo 12, versículo 2 já nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o mundo é não tomar a forma
forma do mundo, não se amoldar aquilo que o mundo está oferecendo. A gente vê muito jovem assim, né? Não, é assim mesmo, não julga, acontece, é assim mesmo. Não, Joel, ele está incomodado, ele está inconformado com essa situação. Deus precisa de jovens que olhem para certas situações e digam, isso não está certo. Deus precisa de jovens assembleianos, já que nós estamos direcionando aqui de uma lição de escola bíblica dominical da editora CPAD, que é a casa publicadora das Assembleias de Deus. Nós precisamos colocar na mente dos nossos jovens: respeitem os costumes assembleianos. Fiquem incomodados, sim, quando muitos não estão seguindo os costumes nossos da Assembleia de Deus. Viva de fato em santidade, que é uma doutrina, não é somente costume. Vista-se como crente. Deus precisa de jovens incomodados com certas coisas. Pare de ser aquele tipo de crente que olha para determinada situação e diz, não, é assim mesmo, está acontecendo. Não, Deus precisa de jovens incomodados. Esse negócio não está certo. Esse tipo de crente agindo dessa forma, falando dessa maneira, se vestindo desse jeito, fazendo o que bem entender, não está certo. Confronte, ofenda-os com a verdade, mas não amassageie o ego com a mentira. Deixe quem quiser se zangar. Deus precisa de jovens como o profeta Joel. Se for preciso chamar sacerdote, sábio, gente que se acha, os curtidores, chame, mas na autoridade de Deus, porque Deus precisa de jovens que se incomodam com certas coisas que estão acontecendo. Parece que eu estou pregando aqui, na verdade eu já estou, mas é porque a gente fica realmente muito incomodado, e quem me conhece sabe que quem é mais próximo me sabe que eu fico muito zangado quando a gente vê certos jovens meio frouxos na fé, jovens frouxos que não tomam posicionamento. Vamos lá, para encerrar esse nosso ponto aqui, esse nosso tópico, melhor dizendo, diz que Deus permite certas situações com o propósito de despertar-nos. Vou falar agora de uma forma mais mansa, né? Permanecer indiferente diante da adversidade é um sinal claro de insensibilidade espiritual. O verdadeiro cristão, ele se vale de todos os momentos para buscar ao Senhor. Na tristeza, clama pelo consolo, na alegria, louva-o com gratidão. Então, o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes Deus não muda certas situações porque está usando essas situações para nos mudar. É um ensino básico que é muito repassado por aí, mas é importante a gente repetir mais uma vez. Muitas vezes Deus não muda certas situações porque está usando essas situações para mudar eu e você. Glória a Deus. Vamos concluir esse ponto porque tem um argumento aqui interessante, principalmente diretamente para a nossa juventude. Vamos lá? O simbolismo da tragédia. Diz o seguinte: enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação. Que era? Mais na frente a lição vai colocar. Fica ligado. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos. Vai acompanhando aí você que tem a lição. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro do ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Querido, vou dizer o seguinte. Fique tranquilo. Se você não se consertar, o juízo de Deus vem de uma forma mais intensa. É isso que está nos ensinando. Vocês não vão se consertar, não? Pois se não se consertar com a praga dos gafanhotos, fique tranquilo, meu filho, que vai vir coisa pior aí se aproximando, né? Tem gente que canta, tem coisa boa chegando. Pois é, mas se tu não se consertar, tem coisa ruim chegando. Vai ter coisa ruim acontecendo. Aí você vai ficar, meu Deus, né? Porque faltou o conserto, né? Diante de Deus. A nossa lição também diz o seguinte: não era tempo de ficar indiferente ou passivo. Era preciso se voltar para Deus. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão, pois é fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Professor, o que isso quer dizer? Vou te passar para duas referências bíblicas aqui. Eclesiastes capítulo de número 11. Vamos lá. Procura comigo aí. Eclesiastes capítulo 11.
Já encontrei, viu? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 9. Diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Esse versículo, alguns estudiosos divergem sobre o real significado, se Salomão está usando uma ironia ou se está querendo dizer para a gente aproveitar esse período de vigor, mas tendo consciência de que nós não deveríamos fazer excessos, porque de tudo Deus nos trará juízo. Mas o certo é, tenha muito cuidado com as suas atitudes. Um dia a prestação de contas ela vai vir. Nós como jovens, né, a gente está ali nesse momento, né, tal, com todo o vigor e toda aquela coisa. Tenha muito cuidado. Você deve se alegrar, você deve aproveitar esse momento, mas tenha consciência de que todas essas coisas Deus um dia te trará juízo. Mais do que isso, se a gente não se consertar, se a gente não se voltar para o Senhor, vamos ver o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que é quase uma continuação aí. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer, neles não tenho contentamento, ou não tenho neles contentamento. Ou seja, o importante, o momento para se voltar a Deus é agora. O momento para se reconciliar é agora. O momento para me buscar ao Senhor é agora. Lembra-te do teu Criador ainda nos dias da tua mocidade. Volte-se para Deus. Se entregue ao Senhor. Esse é o momento apropriado para a gente buscar a presença de Deus. Feita já os comentários aí do nosso ponto 2 da lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Estamos caminhando para o encerramento e o ponto 3 da nossa lição diz o seguinte: o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Tópico 1, apelo ao arrependimento. Vamos ler. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado, ou seja, ser adiado, deixado para depois. Professor, o que a gente aprende aqui nesse tópico? Eu vou ler esse tópico na íntegra, mas eu vou te passar de forma didática o que nós aprendemos aqui. Vai aparecer aqui embaixo aqui essa questão didática que eu vou repassar para você. Vamos lá? O arrependimento não é algo que pode ser procrastinado. Na Bíblia, arrependimento é sempre para hoje. Vamos começar a nossa questão didática. Como nós vamos, ou como deve ser o arrependimento? De que forma a gente deve demonstrar esse arrependimento ao Senhor? Como deve ser o nosso arrependimento? A nossa lição diz que o profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. Vamos lá, continuando. A conversão deve ser de todo o nosso coração. Primeira coisa que nós devemos ter no nosso arrependimento, conversão. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Prosseguindo o que a nossa lição diz, eles deveriam se humilhar diante de Deus. Segundo sinônimo ali, segunda coisa que deve ter no nosso momento de arrependimento, nós precisamos ter uma vida de humilhação ao Senhor, nos converter e também nos humilharmos. A lição também prossegue dizendo que eles deveriam se humilhar diante de Deus com sinais claros de um coração quebrantado. Agora nós temos o quebrantamento. Além da conversão, mudança de atitude, né, mudar aí, convergir e tudo, além também da humilhação, agora nós precisamos de sacrifício. Uma vida cristã é pautada em sacrifício. Nós devemos sim realizar práticas de sacrifício ao Senhor. Não é penitência no sentido como a gente vê muito por aí, mas sacrifício de fato ao Senhor, através do jejum, da oração. Vamos lá. Também prosseguindo dizendo que a penitência deveria ser profundamente sentida, não é simplesmente algo externo, né? O que nós aprendemos aqui é que não deve ser algo simplesmente externo, não. O exterior precisa refletir o que está no nosso interior. Não basta, por exemplo, nós irmos para um culto bem alinhado, todo mundo bem ali, aquela coisa, quando o nosso interior está podre diante de Deus. Não basta você participar de uma aula de escola bíblica dominical, assistir esse vídeo do YouTube, por exemplo,
me desculpa ser um pouco duro, se você não está vivendo de fato na presença de Deus. Mas vamos lá, espero que você esteja, viu? Vamos lá. A penitência deveria ser profundamente sentida, não era uma questão meramente ritual. Eles deveriam rasgar o coração e não as vestes. Outra coisa que nós aprendemos, a nação inteira precisava se voltar para Deus. Provérbios capítulo de número 33 e versículo de número 12 já diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então você está vendo tantas lições que nós aprendemos com esse tópico, conversão, já aprendemos sobre humilhação, quebrantamento, sacrifício, que o exterior deve refletir o nosso interior. Aprendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? E mais do que isso também, olha que interessante, os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo, ou seja, os líderes precisavam voltar a cumprir a sua missão dada por Deus. Hoje, infelizmente, conforme colocaram a nossa lição aqui, eles estavam tão envolvidos com a política na frente do governo durante o reinado de minoridade do rei Joás, que deixaram suas atividades sacerdotais de lado. Não é que a política seja ruim, mas infelizmente a gente vê muita gente debatendo tanta coisa de política e se esquecendo de fato da sua missão como um servo e serva de Deus. Não é que é errado você defender certos valores da família, você defender determinados pensamentos, né, que nós temos, mas você precisa ter em mente que o maior e mais importante é nós servirmos ao Senhor. A gente vê muitos líderes por aí que infelizmente deixaram suas funções sacerdotais. Não são mais genuínos ministros de Deus, estão mais preocupados com a questão política diante dos homens. Repito, a política é sim saudável, mas desde que eu, como ministro do Senhor, não me esqueça das minhas funções diante de Deus. A gente vê muitos jovens por aí que são especialistas em debater sobre direita, esquerda, sobre capitalismo, socialismo, mas eles são péssimos em questão de Bíblia. Péssimos em questão de uma vida espiritual com Deus. Eles não têm aquele momento de evangelização ao Senhor. Claro, nós devemos se defender aquilo que nós acreditamos, mas nunca nos esquecendo que a nossa principal cidadania, ela não é terrena, mas ela é celestial. Os líderes daquela época estavam muito preocupados com a questão ali do governo e tal, mas estavam se esquecendo das suas funções sacerdotais. Aqui eu te questiono, como é que está você? Né? Você está debatendo muito lá e não se esqueça que você, como jovem, você é principalmente um cidadão do céu, antes de ser até mesmo um cidadão terreno. Aleluia! Vamos lá para o tópico de número 2, em que diz assim: bênçãos materiais. O profeta Joel também, ele falou sobre bênçãos materiais da parte de Deus. O arrependimento muda destinos. Mediante a conversão sincera, Deus prometeu derramar fartura. Aonde está isso, professor? Capítulo 2, versículo de número 19 do livro do profeta Joel, em que diz o seguinte, capítulo 2, verso 19: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Sabe por que muitos de nós enfrentamos certas dificuldades em nossa nação? É importante agora dizer isso, porque a nossa nação não se voltou para o Senhor, não se arrependeu. A Bíblia é clara em dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós já falamos sobre isso, Provérbios capítulo 33, versículo 12. Então Deus promete sim dar bênçãos materiais quando o seu povo se volta para Ele. Deus promete sim. E muitas vezes crises que nós enfrentamos é porque o povo não está se voltando para Deus. O povo não está buscando ao Senhor. O povo está preocupado em outras coisas. O povo não está se posicionando. O povo precisa de fato servir a Deus. E Deus prometeu para aquela nação de Judá, né, o reino de Judá ali, a gente chama a nação de Israel de forma geral, mas o reino de Judá e tudo, para que ele estava disposto a trazer fartura para aquela nação. Concluindo o nosso tópico 3, ele diz assim: o Espírito Santo nos últimos dias. Essa lição ela colocou como tema, né, inicial, o poder do Espírito Santo nos últimos dias, mas eu vi que só ficou um tópico sobre o Espírito Santo. Né? Eu gostaria de ter detalhado mais acerca dele. Em virtude de ter ficado só um tópico, tá batendo demais aqui. Opa. Em virtude de ter ficado só um tópico, né, a gente vai ter que falar somente dele de forma resumida, até porque a mensagem do profeta Joel era de forma geral também. Mas o tópico 3 diz assim:
a bênção material vem acompanhada de graça espiritual. O profeta Joel, além de profetizar sobre questões materiais, ele também falou a respeito do Espírito Santo. Perceba que há toda uma construção para se chegar no Espírito de Deus. Atenta aí, ó. O profeta vai falar primeiramente de arrependimento, para que o povo busque a ele, para que o povo reflita. E há de ser que, capítulo 2, versículo de número 28, e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então você vai perceber que o ensino claro é esse aqui, ó. O arrependimento gera santidade, e a santidade promove a efusão do poder do Espírito Santo. Aleluia! Essa profecia de Joel, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. E o Pedro vai usar a expressão nos últimos dias agora. Esse termo últimos dias é uma expressão escatológica para esse período de tempo, né, que nós estamos enfrentando até hoje. E o Espírito Santo ainda continua atuando no meio do seu povo. Como nós estamos aqui no canal gravando esse vídeo para você, caso você seja professor, repassa para a sua classe aí o desejo de nós buscarmos mais a presença de Deus, o batismo no Espírito Santo, buscarmos os dons espirituais. Caso você seja aluno, eu conclamo você aqui, né? Eu peço para que você possa buscar mais o Senhor, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Sejamos como o profeta Joel. O que foi que Joel fez? Ele viu um acontecimento à sua volta, levou uma mensagem, viu que o povo estava ali apático, o povo está ali como quem não quer nada, aquela coisa ali, e mesmo assim ele trouxe uma mensagem de despertamento, ele convocou o povo, ele chamou o povo para o arrependimento. E ali nós temos promessas de que o Espírito Santo iria atuar. E essa profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. Vale também lembrar que a expressão que nós vimos do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, foi repetida lá por Pedro e continua atuando até mesmo nos dias de hoje. De que forma você tem deixado o Espírito Santo atuar na sua vida? De que forma você tem permitido que o Espírito Santo trabalhasse em você? Não basta simplesmente estudar as lições, não basta simplesmente ter um vasto conhecimento dos assuntos bíblicos. É necessário que a gente deixe o Espírito Santo provocar essa mudança em nós, o poder dele na nossa vida. Antes de encerrar, eu quero orar por você, como eu estou fazendo aqui nos nossos vídeos. Por favor, não encerra ainda esse vídeo aqui do YouTube, porque eu preciso orar por você para que você possa gravar e para que o Espírito Santo ele possa te fazer entender, né, tudo aquilo que foi repassado e você venha lembrar durante a sua aula. Seja você ministrando, ou seja você um aluno aí da nossa escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu te agradeço por tudo que foi ensinado, meu Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos alunos que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Estudamos acerca do profeta Joel. Querido Jesus, que nós possamos estar atentos àquilo que acontece na nossa volta. No caso de Joel, ele viu um acontecimento da praga dos gafanhotos e aprendeu lições diante daquilo. Convocou o povo para o arrependimento, fez o povo refletir e despertar. Que nós possamos também ser como Joel, jovens incomodados, jovens que não ficam olhando simplesmente para aquelas situações como obras do acaso, mas entendendo que tu estás no controle de todas as coisas, que tu és um Deus que nos ensina lições, mesmo em períodos difíceis. Ajuda-nos também, ó Deus, para entendermos que para que o Espírito Santo opere na nossa vida é necessário um arrependimento sincero. E quando esse arrependimento sincero acontecer, a gente vai viver em santidade. E quando a santidade ocorrer, haverá essa efusão do poder do Espírito de Deus. Ah, Jesus, e como é maravilhoso quando o teu Espírito Santo opera. Prepara os professores, porque é isso que o teu Espírito Santo faz. Ele capacita, faz os nossos alunos entenderem cada vez mais os ensinos da tua palavra, porque tu, Senhor, é o que nos ensina através do teu Espírito Santo. Continua abençoando essa aula e eu encerro lhe dizendo o seguinte, a nossa conclusão, ela falou que Joel fez o registro histórico de uma praga dos gafanhotos e exortou sua geração sobre a iminência do juízo divino. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus em busca de salvação. E aí, o que você vai aprender mais ainda aqui no nosso canal? Quer continuar aprendendo? Então fica atento para o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal WS EBD. Forte abraço, paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.